um serviço de qualidade não é aquilo que a empresa ela diz que quer nos entregar, mas realmente aquilo que nós, como clientes, percebemos quando somos atendidos, né? E é isso que a gente vai abordar aqui na nossa aula de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre gestão da qualidade em serviços. Termo aí super importante para a hora da nossa prova, mas calma lá. Antes de a gente iniciar aqui a nossa aula, que vai ser bem legal, né? Eu deixei aqui no link da descrição, aqui embaixo para vocês, uma apostila, tá? Essa apostila ela foi pensada com muito carinho para vocês, justamente para facilitar o dia a dia de estudos. A gente sabe que é tudo muito corrido, né? Então, para que tu possa otimizar o teu estudo, tá? E o mais legal, vou até falar baixo aqui para ninguém escutar a gente, só ficar entre nós, ela é totalmente gratuita, tá? Então, não perde tempo, já baixa essa apostila, tá? Já salva aí contigo. E também aproveita, deixa o like no vídeo, né? Me ajuda, dá aí o teu like, inscreve no canal, já deixa um comentário aí o que tu achou, né? Do nosso vídeo e bora lá, bora iniciar. Agora eu vou ficar pequenininha aqui no canto da tela para vocês, ficou tudo verde. E a gente vai abordar aí, então sobre gestão da qualidade em serviços. Bora lá. Tá, Carol, mas o que é isso, né? O que é a gestão da qualidade em serviços, tá? Ela é uma abordagem sistemática, né? Entendendo o conceito dela, integrada que as empresas implementam, elas colocam dentro da sua organização, né? Justamente para melhorar, né, os serviços e garantir que os clientes sempre estejam muito satisfeitos, né? Então, que eu, Carol, eu vá lá ser atendido pelaquela empresa e supere as minhas expectativas como cliente, né? E aí eu vou criar o quê? Para que isso aconteça, eu crio uma cultura, né? Eu crio uma cultura com abordagens, com um conjunto de práticas, métodos, estratégias, justamente para que eu consiga ter uma gestão de qualidade. Falar, realmente, a minha empresa tem uma gestão de qualidade que eu consigo, né, transmitir para os serviços e para aquilo que eu presto para o meu cliente, tá? Então, eu garanto, né, um serviço que atenda ou supere as expectativas ali do meu cliente, e não só num atendimento, tá, gente? Mas sim sempre. Então, o que a gente precisa lembrar, tá? A gente sempre precisa manter uma qualidade de atendimento. Se eu atendi muito bem o meu cliente uma vez, eu vou ter que sempre atender muito bem. Então, eu vou ter que trazer isso para mim, né? E é um assunto que eu gosto muito de falar justamente por quê? Porque tem dias que a gente não vai estar legal, né? Mas a gente precisa sempre estar o sorriso no rosto, a gente sempre precisa entregar o nosso melhor, a gente não pode ter preguiça, né, de fazer as coisas, porque o cliente ele vai perceber. E às vezes você pode fechar não um contrato naquele dia, não um negócio naquele dia, mas às vezes o relacionamento com o cliente abala, a expectativa dele não vai e aí não é legal, tá? Então a gente precisa sempre dar o nosso melhor, como em qualquer trabalho que a gente faz, tá? E como que a gente consegue, né, modelos, diretrizes para que a gente melhore isso, tá? Então, a gente tem um modelo que é o modelo Servequal, tá? Que ele é um modelo de serviço de qualidade, basicamente, tá? Que ele mede a diferença entre o que os clientes esperam, tá? De um serviço, então o que eu espero daquele serviço e o que de fato eles vão perceber em relação àquele serviço. Vocês conseguem perceber que a gente tem aí algo bem distante, né? Então, de fato, o que eu espero daquele serviço e de fato o que eu recebo. Eu posso esperar isso aqui e receber isso aqui, eu posso esperar isso aqui e receber isso daqui, eu posso esperar isso daqui e receber isso daqui, entende? Então, isso é bem importante, tá? E após a gente ter isso, vai revelar esse modelo, ele revela gaps de qualidade que precisam ser melhorados. Então, não que a gente não precise melhorar, mas a gente sempre vai ter algum feedback, alguma coisinha de algum cliente que a gente vai olhar para dentro e vai falar, ó, preciso melhorar, tá? Então, o que aborda esse modelo Servequal, tá? Eu trouxe aqui em tópicos, mas depois a gente vai abordar cada um deles. Responsividade e prontidão, segurança, né? Tangíveis, empatia e confiabilidade, né? Então, confiar ali naquilo que eu tô entregando. Então, bora destrinchar cada um deles, né? Olhar para cada um deles aqui. Responsividade, prontidão, né? Uma capacidade de disposição da nossa equipe, das pessoas que estão ali ajudando o cliente de forma rápida e eficiente. Então, tu tá de prontidão ali, eu tô de prontidão esperando o que possa vir a acontecer para já resolver caso tenha um problema ou não seja um problema, tá? Respondendo prontamente à solicitação do cliente. Então, por exemplo,
tem uma atendente, vou falar, a Carol está atendendo a Maria, tá? E a Maria, ela foi lá para resolver uma dúvida sobre a fatura do cartão. Foi atendente, resolveu uma dúvida, a Carol resolveu uma dúvida dela, tá? E ela já pegou ali a fatura do cartão no mesmo contato. Então, resolvia a demanda dela sobre, sei lá, seguro, e ao mesmo tempo ela, já aproveita, tu consegue tirar minha fatura do cartão, por exemplo, nesse exemplo aqui, tá? Segurança, né? A competência, aquilo que tu transmite para o teu cliente. Então, tu transmite na hora que eu estou falando com ele que tu sabe muito bem sobre seguro de vida, tu sabe muito bem sobre capitalização, tu sabe falar muito bem sobre investimentos, né? Então, competência, é conhecimento, é demonstrar para a pessoa que realmente aquilo que ela está falando para ti é aquilo, né? Ela tem conhecimento, ela estudou para aquilo, ela sabe o que ela está falando, tá? Segurança também é cortesia, né? Da gente ser cortês, a gente ser educado, que eu, enfim, na minha concepção isso é normal, né? E a gente vai transmitir a confiança, a confiabilidade aí para o cliente, né? Uma credibilidade. Então, o funcionário explicar de uma forma clara e segura as condições de um empréstimo. Então, explicar a taxa total do empréstimo, o prazo total, né? Se ele quiser antecipar as parcelas, como que funciona, ele vai ter desconto, ele não vai ter desconto. Então, deixar essas informações muito claras para o cliente, tá? Tangíveis, né? São aspectos físicos, né? Tangível, aquilo que eu consigo tocar, tá? Físico, visível, né? Que influenciam a percepção do cliente. O cliente vai na agência, o banheiro da agência que ele foi tá sujo, né? Então, a percepção dele, não limpo, não tem ninguém para limpar, não sei o quê, ou ele entra, né, tá sujo o chão. Então, tudo isso é percepção. Então, instalações limpas, instalações organizadas, né, confortáveis, então ter cadeiras, né, estruturadas que o cliente consiga sentar, não seja quebrada, né, ou rasgada também, tá? Então, tudo isso a gente precisa se atentar, que às vezes vai passando ali despercebido, mas que o cliente percebe, né? O cliente percebe. Empatia, né? Então, se colocar no lugar do outro, né? Atenção personalizada, compreensão, peguei aqui errado, das necessidades individuais do cliente. Então, tu escutar. Eu sempre falo nas minhas aulas que a gente precisa escutar o cliente. Muitas vezes a gente quer falar, mas a gente não escuta o nosso cliente. Então, escuta primeiro o cliente, que eu te dou 100% de certeza que tu vai conseguir resolver muitas coisas por escutar o que realmente o cliente quer, tá? Então, o gerente oferece produtos alinhados ao perfil e momento de vida do cliente, justamente porque ele escutou o momento de vida do cliente, a fase de vida que o cliente está passando. E confiabilidade, tá? É a capacidade de entregar o serviço prometido para o cliente. Então, realmente, eu falei que eu ia entregar um relatório daqui 2 dias úteis e eu entreguei um relatório daqui 2 dias úteis. Eu passei o quê? Confiança em relação aos prazos que eu disse para o cliente. Eu disse para o cliente que ia demorar 10 dias e demorou 8 dias. O quê? Eu dei um prazo maior. É sempre melhor dar um pouco mais de prazo do que, né? Não consegui atender, tu vai avisar o cliente pelo menos um dia antes, estou em tratativa, mas não consegui por XYZ, explicar, né, para o cliente. Então, um exemplo aqui, depósito em conta ser creditado no prazo informado. Esse é um exemplo aí bem claro, porque senão o pessoal chia, né? Enfim, com razão. Gaps em serviços, né? Então, agora a gente vai entrar mais no que é o gap, aquela falta, né? Faltou alguma coisinha, ali. Então, o que é a qualidade do serviço? Ela nada mais é do que a percepção menos a expectativa que o cliente criou. Então, aquilo que eu, Carol, realmente eu percebi naquele atendimento em relação àquilo que eu estava esperando. Lembra que eu fiz aqui o quadradinho? Vocês podem fazer até no caderno de vocês. Então, eu estou esperando isso daqui, eu recebi isso daqui. Eu estou esperando isso daqui, mas eu recebi isso daqui, que foi inferior. Ou eu estou esperando isso daqui, mas eu recebi isso daqui, que foi superior, né? Então, a gente ter essa visão. Por exemplo, se o resultado ele for positivo, ele superou as expectativas. Se for negativo, ficou abaixo das expectativas. E por que ficou abaixo? Precisa entender. E se for 0, perfeito. Ele atendeu a expectativa do cliente, ficou aderente àquilo que o cliente estava imaginando, tá? Às vezes também não se cobra tanto, porque eu sempre tenho que superar a expectativa. Não vai acontecer sempre, tá? Então, se tu conseguiu atender aquilo que o cliente buscou, perfeito. Fez o teu trabalho com excelência, tá?
A gente tem alguns gaps, tá? A gente tem, que agora a gente vai abordar aqui de uma forma mais resumida, tá? A gente tem o gap do conhecimento, que nada mais é da diferença entre a expectativa que o cliente ele tem e o que a empresa entende que o cliente quer, né? Então, o cliente ele tem essa expectativa, mas a empresa ela entende que a expectativa dele é diferente. Então, esse gap de conhecimento, tá? Gap das normas, planejamento, diferença entre o que a empresa entende, tá? Que o cliente ele busca, ele quer, como transforma isso em padrões e procedimentos. Então, ele pegou essa informação que o cliente deu, a Carol me deu essa informação e o que eu vou fazer para melhorar os meus padrões, os meus procedimentos com base naquilo que a Carol reclamou aqui, tá? Gap na execução, então na finalização, naquilo que eu tenho que fazer, né? Diferença entre o padrão de serviço definido e o serviço realmente prestado. Então eu defini que eu ia ter um padrão de excelência A e eu entreguei um padrão de excelência B para o cliente e o cliente vai perceber, tá? Gap da comunicação, então a maneira que eu falo, né? A diferença entre o que é prometido, então o que eu prometi, tá? Na comunicação que eu realmente entreguei. Então eu falei, eu vou te entregar uma baita aula, vai ser super legal aqui, aí eu vou lá e falo, daí tu vai ficar me olhando e vai falar, Carol, não entendi nada. Realmente, né? Então eu preciso alinhar essa expectativa, tá? E da percepção, aquilo que eu percebo, então a diferença entre a expectativa que o cliente tem e a percepção que ele tem do serviço recebido, né? Faltou alguma coisinha ali, o que eu posso melhorar? Então esses são os principais gaps, tá? Que podem aí cair na hora da nossa prova. Agora a gente vai para uma outra fase também ali que a gente está dentro dos métodos, falamos cervical, tá? A gente vai falar um pouquinho do triângulo dos serviços, tá? O que é o triângulo do serviço? O triângulo do serviço ele é um modelo, né, que é usado para a gente ter essa gestão da qualidade dos serviços, que ele vai mostrar o quê? A estratégia, funcionários e cliente. Então, aquilo que eu tenho de estratégia, eu quero ser o melhor banco do Brasil, tá? O que os meus funcionários estão entregando para que eu seja isso e o que os meus clientes estão recebendo aqui. Então, essa é a nossa pirâmide, tá? Então, elas têm que se conectar para que realmente eu tenha uma entrega de valor. Não adianta eu tenho uma estratégia de ser o melhor banco do Brasil, mas os meus funcionários, eles estão totalmente despreparados. Então, aqui já deu brete, aqui já não deu certo, e aí eu não vou conseguir que meus funcionários entreguem. Ou eu tenho sistemas e processos que não entregam o que o funcionário precisa, que o funcionário não vai entregar aquilo que precisa para o meu cliente, tá? Ela possui 3 vértices, então, como eu falei, empresa, estratégia, serviços, os funcionários e os clientes, e no meio a gente tem o sistema, os processos, tá? Então, basicamente, esse é o triângulo de serviços. Agora, né, olhando, então, estratégia, serviço, ele é o vértice superior, que a gente estava ali em cima, né, da nossa... Opa, que eu coloquei aqui atrás, vou colocar aqui mais pra frente. Então, ele tá aqui nesse vértice superior da nossa bolinha, tá? Então, define a proposta de valor que eu quero entregar para o meu cliente, posicionamento, né? Então, por exemplo, um banco decide que seu diferencial será o atendimento rápido e digital, tá? Funcionários, o vértice esquerdo, né? Então, aqui, são quem executa o serviço e tem contato direto com o cliente, aquela pessoa que realmente vai transmitir aquilo que o banco está buscando, tá? Gerentes de contas, atendentes, equipe, suporte. E o clientes, o vértice direito, né, desse lado aqui, então aqui tem o cliente, aqui, né, tem o funcionário, que são quem recebe o serviço e avalia a sua qualidade, né, então correntes, investidores, clientes de crédito, enfim. E os sistemas, né, que tá aqui no meio do nosso triângulo, ele garante que a promessa, né, que feita pela estratégia, ela seja cumprida na prática. Então, como eu falei anteriormente, não adianta que aqui no meio a gente tenha algo que não esteja indo, não tem um processo que flua, porque daí eu não vou conseguir para o meu funcionário aqui que ele realmente entregue para o meu cliente aqui, tu entende? Então a gente precisa ter, e até eu coloquei aqui, né, canais integrados, app do bancário funcional, sistemas de fila rápido, canais integrados, porque isso facilita a comunicação com o funcionário que vai conseguir transmitir isso para o cliente. Então isso se integra muito, muito bem, tá? Antes de a gente falar da flor de serviços que vocês já viram na tela, opa, que eu fiquei duplicada aqui,
eu quero lembrar para vocês que a gente está aqui, né, no link da descrição com a nossa apostila. Então, assim, vamos dar uma pausa, né, uns dois, aí, tá muita coisa, Carol, tô absorvendo. Aproveita aqui, baixa a apostila, a gente pensou com um carinho muito especial para vocês. Ela é totalmente gratuita, então isso é muito legal, que vai facilitar aí no dia a dia de vocês, no estudo e tudo mais. Então já aproveita e baixa a apostila, porque a gente vai dar continuidade à nossa aula, tá? Então bora lá, opa, agora sim voltei a estar pequenininha. E a gente vai falar um pouquinho sobre a flor de serviços. Então o que é a flor de serviço? Vamos lá, vamos fazer uma flor aqui? Vamos. Aqui, flor tem pétalas. Até não ficou ruimzinho, né? Fazer um chãozinho aqui para vocês. O que é essa expressão, né, Carol? Flor de serviços, né? Então, uma coisa bonita, né? Ela é uma metáfora criada por Christopher Lovelock, tá? E essa metáfora, o que ela fala basicamente, né? Ela é uma flor, né, com várias pétalas, como eu fiz aqui maravilhosamente bem para vocês, tá? E todos os elementos, né, que compõem o serviço eficaz e memorável. Então, eu tenho um serviço aqui no meio, isso daqui vai compor esse serviço, que vai compor esse serviço, e assim sucessivamente, tá? Então, cada pétala, ela vai simbolizar um componente diferente do atendimento e da experiência oferecida para o cliente. Então, o cliente, ele quer um atendimento alta renda. O cliente, ele vai até uma agência, ele vai ser servido um café, ele vai ter, né, ali um ambiente muito bom, né, ele vai ter uma pessoa super simpática, sempre, né, alegre em atender ele. Então, é um atendimento diferenciado. E daí, cada pétala da flor, ela vai cumprindo o papel dela, que é entregar um relacionamento de alta renda, né, buscar entender isso pro nosso cliente, por exemplo, tá? Então, basicamente, a flor de serviços é isso, tá? Metodologia dos 5S. Essa metodologia, tá? Ela é uma metodologia criada no Japão, uma metodologia japonesa. E a letra S, por quê? Porque são 5 palavras que iniciam com a letra S. E vocês não me peçam para falar essas palavras, porque eu não sei falar, tá? Japonês, mandarim, não sei como que eles falam, tá? Então, a gente vai transcrever isso, vai traduzir isso para o nosso bom e velho português, tá? Então, essa metodologia ela é uma abordagem japonesa, tá? Que é para a organização e melhoria da nossa qualidade, tá? Então, melhoria da organização e qualidade para a gente conseguir entregar um serviço muito bom para o nosso cliente, tá? E ela é composta por 5 etapas que se complementam essas etapas. Então, vocês vão ver que as 3 primeiras etapas elas falam uma coisa e as 2 últimas elas meio que juntam essas outras 3 porque a gente consiga entregar para o nosso cliente, tá? Então, a primeira é a classificação. O que é a classificação, Carol? É separar o que é necessário do que não é necessário, tá? Então, por exemplo, arquivar documentos essenciais, eliminando formulários obsoletos, cadastros duplicados. Então, é tu olhar para dentro da tua empresa e tudo aquilo que não for bom, tu elimina e tu deixa só realmente o que é necessário. É aquela coisa que a gente faz, aquela limpeza, sabe? Organiza o guarda-roupa, tira aquelas roupas que a gente não usa e deixa só o essencial. Basicamente, é isso, tá? Arrumação, então, organizar para facilitar o acesso. Então, dispor de materiais de escritório, canetas, formulários, carimbos para facilitar o dia a dia, tá? Em locais fixos e sinalizados. Então, não é deixar lá escondidinho a caneta, não. É deixar, sempre tem uma caneta do lado do computador, né? Uma caixinha ali com itens que eu possa vir a precisar utilizar. Porque às vezes o meu cliente está lá para assinar um contrato, cadê a caneta? E aí começa, cadê a caneta? Cadê a caneta? Né? Então isso também não é legal. Tu vê como os detalhes eles fazem a diferença. E eu, assim, vamos pensando bem, tu já deve ter parado e pensado, cara, não tem organização. Nossa, por que ele não tá fazendo isso, não fez aquilo? A gente também já como cliente já esteve desse lado. Então a gente consegue agora entender o que é cada uma dessas coisas, tá? E limpeza, né? Limpar e inspecionar. Então, manter balcões, caixas eletrônicos, mesas de atendimento, né? Sempre limpas, arrumadas. Tão ruim quando a gente vai para um ambiente que não tá limpo, né? Padronização, criar padrões para manter os 3 primeiros S's. Então, definir rotinas de verificação diária, organização e limpeza, justamente para a gente conseguir ter esses 3 primeiros S's sempre ali, né? E
disciplina, então seguir e melhorar sempre continuamente, sempre olhar o que eu posso fazer para melhorar, né? Então estimular hábitos como pontualidade, uso correto do uniforme, crachá e assim sucessivamente, tá? Uma aplicação no setor bancário que eu gosto de trazer, tá? Às vezes na minha aula. Metodologia aplicada para organizar documentos, padronizar processos de atendimento e melhorar a eficácia operacional das agências, tá? Então isso a gente vai ver muito dentro da agência. Ah, tem que ser dessa forma, tem que ser, né? Essa aplicação, porque facilita aí o nosso dia a dia e deixa tudo muito bem padronizado, tá? E agora, para a gente fechar aí a nossa aula sobre gestão da qualidade em serviços, tá? Vou até que puxar aqui para o lado para a gente ver bem a nossa questão. A gente vai finalizar ela com uma questão, tá? Então, vamos lá. A gerência de uma agência bancária, então a Carol, a gerente de uma agência bancária, analisou os padrões de qualidade no atendimento. Então, no primeiro dia de trabalho, eu analisei os padrões de qualidade aos clientes ao longo de um mês. Então, eu fui lá analisando você, se estava fazendo um bom trabalho e, como resultado, iniciou uma série de treinamentos focados na execução dos serviços prometidos aos clientes de uma forma segura e precisa. Então, eu vi que estava faltando, a gente estava com gaps, a gente estava com questões ali que estavam faltando. E aí eu criei padrões para a gente começar, né, treinamentos focados para a gente começar a melhorar esse padrão. Dessa forma, a gerência está propondo tratar da dimensão da qualidade denominada entrega, empatia, resposta, tangibilidade ou confiabilidade. Tempo na tela. Mas antes de eu dar essa resposta para ti, vem aqui pertinho de mim que eu vou falar mais uma vez e eu vou puxar a tua orelha. A gente tá com o link aqui na descrição do nosso vídeo. Já aproveita, baixa ele, tá? Essa apostila é totalmente gratuita, justamente para facilitar o teu dia a dia, né? Então, a gente sabe que não é legal, a gente pensou com carinho, com cuidado para ti. Então, assim, já aproveita que a gente deu essa pausa na nossa questão, já baixa aí a apostila. Já curte, né, aí o nosso vídeo, já comenta o que tu achou da aula, o que eu posso melhorar, né, que isso é muito importante também, o teu feedback aí, para que a gente dê continuidade aí nas próximas aulas, porque vai ter mais aula, tá? Já tô dando um spoiler aqui. Então, bora lá. Então, o que vocês acham? O que vocês acham aqui que é a nossa alternativa correta, né? Então, de que forma a gerência, né, está propondo tratar da dimensão da qualidade denominada? Aqui é confiabilidade, né? É passar confiança, é trazer de uma forma segura e precisa as informações para o cliente. Então, isso é confiabilidade. Vamos ver se é. Tirar aqui a prova real. Opa, apagar aqui. Nossa prova real. Confiabilidade é a nossa alternativa correta.